Liga de Ouro, com Mariana Águas. Boa noite. Prometia, mas desiludiu o novo Sporting na época 2026-2027. Acaba de perder os primeiros pontos no campeonato da equipa de Rui Borges e logo à primeira jornada no estádio José Gomes. Estamos a ver neste momento imagens em direto dos jogadores do Sporting que estão a agradecer o apoio dos sportinguistas na Reboleira, mas numa noite de desilusão. Esteve a ganhar por 2-0 o Sporting com golos de Rodrigo Salazar já na segunda parte, logo nos primeiros segundos, aos 46 minutos. Depois, Ioannidis, aos 59, fez o 2-0 numa assistência de Rodrigo Salazar, que marcou e assistiu. Depois disso, a partir dos 72 minutos, o jogo mudou por completo. Leandro Antonetti, fez o 2-1 na sequência de um lance em que Eduardo Quaresma desistiu da jogada por ficar a reclamar uma falta que não foi assinalada pela equipa de arbitragem. Já depois disso, aos 84 minutos, um erro de Rui Silva permitiu o golo do empate ao Estrela da Amadora de Pepa, que ainda procurou a vitória e teve a oportunidade, inclusivamente, para marcar o 3-2. Nessa situação, Rui Silva redimiu-se com uma mancha importante que manteve o resultado em 2-2, mas depois disso o Sporting foi incapaz de tentar criar situações para chegar ao 3-2 e para garantir 3 pontos nesta primeira jornada. Assim sendo, entra em falso o Sporting de Rui Borges, tal como terminou a última época, com a perda da Taça de Portugal para o Torriense. Estreia-se no campeonato na época 2026-2027 com um empate que sabe a derrota, tendo em conta a forma como o Sporting sofreu o empate e tendo em conta a forma como reagiu também a este resultado. Destaque ainda para Luís Soares, que foi lançado na segunda parte e que se mostrou completamente descontrolado a nível emocional. Rapidamente viu um cartão amarelo. O árbitro João Gonçalves teve mesmo de avisar o capitão da equipa do Sporting, Gonçalo Inácio, para falar com Luís Soares, para que lhe pedisse calma, para não ver rapidamente um segundo cartão amarelo que resultaria numa expulsão. Desde então, Luís Soares não apareceu no jogo, não criou qualquer situação de golo, algo que o Sporting precisava, porque acaba mesmo por perder 2 pontos nesta visita ao Estrela da Amadora, que conseguiu na época passada, no limite, a permanência na Primeira Liga. Continuamos a ver imagens do final do jogo. Ao centro está Luís Soares, que vai ser um dos protagonistas também da nossa conversa na noite de hoje, mas do ponto de vista coletivo, Paulo Andrade, boa noite. Como é que se explica que o Sporting tenha deixado fugir um jogo que parecia aparentemente controlado? Vamos lá ver. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Quer dizer, o Sporting, independentemente de poder ter queixas do árbitro em relação ao segundo golo, pelo menos, já para não falar do pisão na primeira parte, acho que o Sporting perde o jogo por sua culpa. Na primeira parte tem uma série de ocasiões de golo que não concretiza, em particular o Ioannidis, e depois na segunda parte há aquelas duas, depois de estar a ganhar 2-0 tranquilamente, a verdade é que há duas situações e 2 golos perfeitamente que não podem acontecer nestas equipas. Quer dizer, eu também considero que de facto o Eduardo Quaresma é puxado, mas não pode desistir da jogada. E o Rui Silva não pode sofrer aquele golo, não é? Portanto, culpa própria também em relação a este mau começo de campeonato, num jogo que até ao 2-0, até quase mais de meio da segunda parte, estava completamente controlado. Não tiveram uma única ocasião de golo, não foram praticamente à baliza do Sporting durante o tempo quase todo, e no final fazem estes 2 golos e ainda têm uma terceira ocasião com aquela bola isolada com o Rui Silva. Portanto, faltas de atenção que não podem acontecer a este nível e numa equipa que quer lutar para o título. Estavas a dizer que não com a cabeça, Jorge, quando o Paulo falou sobre o lance do 2-1. Não achas que o Sporting tem razão de queixa nesse lance? Não, de todo, acho que não. Antes, pelo contrário. O João, que é um árbitro que eu até aprecio bastante, até teve o cuidado de ir pedir ao capitão do Sporting para ver se acalmava o Soares, que até tive este desplante para dizer assim, vai lá, porque senão eu vou ter que o expulsar, vai tomar lá conta com ele, vai lá. Eu nunca vi disto, sinceramente. O jogo está lá, ele se cometer o erro, comete, não é? O Soares, estou aqui a arranjar a minha gola, que está complicado.
Mas, portanto, acho que não foi por isso. Acho que há uma mão no Quaresma, efetivamente, ele mete a mão, não puxa de tudo, mete a mão, e quando ele sente a mão, ele simplesmente, o Quaresma olhou para o Gonçalo Inácio e julgou que ele ia o dobrar, e não o dobrou. E depois aí é que ele ficou, digamos, ficou agarrado a uma falta que para mim que não existe de todo. Isto é culpa própria do Sporting, porque aquela máquina trituradora durante a pré-época, toda a gente fez crer que realmente ia chegar aqui, e segundo ouvi toda a gente dizer antes era 5-0, 6-0, em março já são campeões, etc, etc. E pronto, e hoje sentiu-se aqui umas dificuldades da equipa, essencialmente no momento em que não tem a bola, posicionamentos muito débeis. Vítor Pinto, foi sobretudo por demérito que o Sporting hoje deixou 2 pontos na Reboleira ou não? Antes de mais, boa noite. Paulo Andrade, Jorge Amaral. Não sei quem é que está mais no painel, mas também seguramente. Sim. Exatamente. Um grande abraço. O António Figueiredo. Mas para dizer claramente, e obrigado a todos que estão connosco e também aos ouvintes da CM Rádio, e dizer claramente isto. Eu não quero acreditar que tenha sido a entrada de Luís Soares em campo o fator de desconcentração do Sporting, mas a verdade é que há um jogo do Sporting com Ioannidis em campo, e a partir do momento da entrada de Luís Soares, do cartão amarelo e da chamada de atenção de Gonçalo Inácio, viu-se um Sporting a perder foco na partida, com as consequências que isso teve no jogo. Há uma frangalhada, sem dúvida absolutamente nenhuma, com penas a voar por todo lado do Rui Silva, que vai abrir ou relançar ou fazer retomar outra vez o debate em relação à baliza do Sporting, mas logo a seguir o Rui Silva defende com o peito um remate do Marcos Abraham, podia ter dado 3-2. Portanto, este resultado engana porquê? Porque o Sporting, durante praticamente uma hora, tem uma superioridade absoluta sobre o Estrela, falha oportunidades incríveis na primeira parte, vai para o intervalo empatado sem motivo algum, já tinha que ter ido a ganhar até por mais de um golo. Mas Mariana, a partir do momento que chega ao 2-0 e parece que desliga da partida, eu sei que eu quando forço a nota de Luís Soares, eu sei que não é o Luís Soares individualmente que faz a equipa cair de rendimento, porque o Luís Soares sempre foi um fator favorável ao Sporting, mas a verdade é que esse é um equador da partida, é um momento que muda o jogo, porque o Sporting a partir nunca mais se encontrou. Aquilo que mais me chocou na reta final da partida, Mariana, e vou dizer isto objetivamente, foi, o jogo já está 2-2 e o Sporting não consegue sair de lá atrás. O Sporting a tentar jogar em transições ou estar a bola para a frente, porque o Estrela continuava em cima do Sporting. Isto não é possível. Não é possível. A equipa que durante 60 ou 65 minutos exibiu a superioridade que exibiu sobre o Estrela da Amadora não pode desaparecer de campo. O eclipse é só na quarta-feira, eclipsar-se já hoje na Amadora e o Estrela estar por cima do Sporting até ao fim. Praticamente não houve aquilo que normalmente costumamos ver, e vou dizer isto rapidamente para não ocupar muito tempo. Costumamos ver num jogo deste uma equipa grande, é mesmo quando a equipa pequena que chega ao 2-2, a partir daí os grandes vão para cima e têm 2, 3, 4 oportunidades e encostam a equipa às cordas. E hoje não se viu nada disso. Para mim essa é a parte mais chocante. Foi depois do 2-2, o Estrela tem hipótese para o 3-2 e o Sporting nunca encostou o Estrela às cordas, pelo contrário, parecia que o Estrela é que estava em cima do Sporting para ganhar o jogo. E isto, independentemente de lances polémicos, independentemente do relvado estar no estado deplorável, já há um comunicado da Liga por causa do relvado, mas se calhar teremos tempo a falar nisso, por termos alertado para a situação do relvado, a Liga já reagiu, mas a verdade é que estes 2 pontos foi o Sporting que os perdeu, foi o Sporting que os deixou escapar, e é surpreendente e chocante, porque depois da extraordinária pré-época do Sporting, não havia nenhum motivo para não acreditar que este jogo, não é como o Jorge Amaral está a dizer, não ia ser 3, nem 4, nem 5, nem 6, porque eu fui daqueles também que disse que este ia ser o choque com a realidade. Ia ser sempre um jogo difícil. Agora, foi um jogo difícil no qual o Sporting fez de facto aquilo que era mais complicado, que era marcar 2 golos, chegar ao 2-0, ter o jogo controlado e a partir daí, claramente, deixou a partida fugir-lhe da mão e esteve exposto à possibilidade até de perder, o que é positivamente impensável e tem mesmo que levar o Sporting a fazer uma reflexão profunda. António, piorou a equipa depois das alterações feitas por Rui Borges ou não? Sinceramente, Mariana, pode falar com honestidade, eu não vi o jogo como deve ser, vinha a caminho de cá, vi a primeira parte integralmente, depois a segunda parte não vi. Eu, quer dizer, acho que no todo, acho que o Sporting na primeira parte entrou razoavelmente bem, teve várias oportunidades, não marcou, e agora no fim foi uma grande desilusão, porque o Estrela esteve mais perto de fazer o 3-2 do que o Sporting de quebrar o empate. Portanto, acho que para mim foi uma surpresa, porque tudo parecia
com goleadas atrás de goleadas, que isto ia ser um passeio. Afinal, não vai ser um passeio com certeza. Vai ter dificuldades. Vamos ver. Começa da pior forma o Sporting de Rui Borges, que já tinha terminado mal a última época, pela forma como o Sporting perdeu frente ao Torriense na Taça de Portugal. Paulo, foi um escândalo e que levou inclusivamente a uma redefinição do plantel. Tendo isso em conta, agora Rui Borges fica ou não extremamente pressionado depois deste mau arranque? Não, vamos lá ver. O mau arranque, o resultado foi mau. Eu não ouvi nunca ninguém do Sporting dizer que ia ganhar por 5 e 6 os jogos todos. Nunca ouvi isso. Não ouvi ninguém. É o Amaral mesmo. isso. O quê? É o Jorge Amaral a meter-se consigo. Pois, está bem, mas enfim. Eu ouvi, portanto, Sporting, eu nunca ouvi ninguém do Sporting dizer isso. É evidente que os jogos de início da época são jogos de início da época. O Sporting realmente fez excelentes jogos e o Sporting faz uma primeira parte muito boa, quer dizer. Quando uma equipa a jogar fora, num campo dificílimo, como é o campo do Estrela da Amadora, e vamos ver os resultados que os outros grandes lá vão fazer, e os que têm feito nos anos anteriores, num campo que é sempre difícil, o Sporting, na primeira parte, tem algumas 3 ou 4 ocasiões claras de golo. Não é aquelas não, clarinhas de golo. E o Anini só por si falhou alguns 3 golos, ocasiões de golo, o Salazar também falha 1. Quer dizer, o Sporting cria ocasiões e dominou completamente o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora não se aproximou na área do Sporting. E quem viu outro jogo, quer dizer, podem ter visto, mas isto foi o que aconteceu. Podem vir para aqui, dar a volta que quiserem ao jogo. Isto foi o que aconteceu. E realmente, o Rui Silva praticamente não tocou na bola da primeira parte. Não. Agora, quando não se marcam essas ocasiões, depois arriscamos. Ainda assim, o Sporting entra muito bem na segunda parte, marca 2 golos, está a controlar completamente o jogo e o Vítor disse uma coisa que é verdade, não é uma questão do Soares, é quando foram feitas as substituições, a equipa perdeu o controle do jogo. E o jogo, mas então a responsabilidade é do treinador, porque é o treinador quem toma estas decisões. As substituições não correram bem, manifestamente. O Sporting, o Estrela da Amadora consegue equilibrar o jogo quando após as substituições serem feitas, e depois há os erros defensivos, quer dizer, que não podem acontecer. Há um franco que não pode acontecer do Rui Silva, que é realmente uma ocasião que não tem jeito nenhum. Como é que ele deixa passar aquela bola, ou toca mal com a mão, vai com a mão toda torta, a bola vai para dentro da baliza em vez de ir para fora. E é o primeiro gol que eu continuo a achar, depois vamos ver melhor, isto vamos ter com certeza a ocasião de ver a jogada. Eu acho que realmente ele não mete só a mão no ombro, eu acho que o ombro se desloca para trás, mas vamos ver, vamos confirmar. Eu não tenho a certeza também, o Jorge Amaral diz que não, que só foi meter a mão no ombro. Confesso que fiquei com a ideia que o ombro veio para trás. Se veio para trás, houve realmente um movimento no sentido de evitar que ele continuasse a correr. Mas vamos ver a jogada mais em pormenor daqui a pouco. E é o segundo golo também, mas o Eduardo Quaresma não pode desistir da jogada. O Eduardo Quaresma, mesmo com aquela situação, tinha feito uma exibição impecável, porque realmente um dos motivos porque o Estrela não teve ocasião nenhuma, nem causou perigo nenhum, foi que o Eduardo Quaresma fez uma excelente primeira parte. Até essa jogada, ele realmente cortou tudo o que havia para cortar, estava a fazer um grande jogo. E não se pode desistir das jogadas, quer dizer, e realmente são 2 golos mal sofridos pelo Sporting, ainda como eu disse há pouco, podia ter sofrido um terceiro quando o jogador do Estrela se isola com o Rui Silva, e de repente a equipa perdeu o controle do jogo e não o conseguiu recuperar. A grande verdade é essa. Independentemente do empate, ainda antes do empate, a partir dos 2-0, o jogo torna-se equilibrado e quando o Estrela marca o primeiro golo, que não sei a quantos minutos é que foi... Foi aos 72. Aos 72, Sim. A partir dessa quarta hora final, o Estrela fez tudo para empatar o jogo e até no final teve essa ocasião que até podia ter marcado. E do Sporting não se viu realmente mais nada a partir desse gol do Estrela, em termos de ataques ou de possibilidade. Foram tantos, este falhanço, foram tantos na primeira parte, inacreditável. Estavam à espera que eu lá fosse para meter aquela bola lá dentro.
Daqui a pouco vamos também Atenção, nós vamos acompanhar crucificar o guarda-redes direto. que a seguir defendeu um claro hipótese 3-2. Sim, foi ele que o defendeu, foi ele que o evitou. Daqui a pouco Porque vamos estava também sozinho. acompanhar em direto a conferência de imprensa de Rui Borges, que vai falar e vai explicar o que aconteceu frente à Estrela da Amadora em direto do estádio José Gomes. Vítor, há erros individuais nesta exibição do Sporting, mas também há problemas coletivos. Até que ponto é que Rui Borges sai fragilizado deste arranque, tendo em conta a forma como o Sporting acabou a época passada? Mariana, era exatamente por aí, leste-me os pensamentos por uma razão simples. Este empate surge após a perda da Taça Portugal com o Torriense, mas sobretudo tem um fator que era o motivo pelo qual criticava o Rui Borges. E já sabes que eu muitas vezes bato de frente com os críticos de Rui Borges, mas há situações que são objetivas. Uma delas, criticavam bastante o Rui Borges porque o Sporting perdia vantagens. Porque o Sporting estava à frente nos jogos e fosse por substituições, por leituras que eram criticadas, fosse pelo que fosse, acabava por perder vantagens nos jogos. Isso repetia-se durante o período de Rui Borges ao leme da equipa. E logo na primeira jornada do campeonato acontece uma situação dessa. A saída de Flávio Gonçalves, depois até mais tarde a saída de Umbiá, o Sporting nunca mais conseguiu tomar a iniciativa do jogo. E isso está a ser muito criticado e obriga a que também seja apontado o dedo ao treinador, porque ele também não conseguiu resolver o problema. E não só não conseguiu resolver o problema, como mesmo quando o Sporting tinha que, a seguir ao empate, tinha que reagir, eu acho que para mim isso é o pior. Tinha que dar uma resposta forte, tinha que reagir, tinha que ir para cima, tinha que apertar, tinha que encostar outra vez o Estrela às cordas como encostou na primeira parte, e o Sporting foi uma equipa apática mesmo depois de sofrer um empate. Foi uma equipa que quase que parecia que não tinha capacidade de reação para ir à procura da vitória. E isto está a causar muita preocupação, porque é a primeira jornada e porque era preciso, Mariana, depois de uma pré-época extraordinária, temos que dizer as coisas como elas são, com triunfos excelentes, com goleadas ao Estrasburgo, ao Mónaco, ao Nottingham Forest, vitória sobre o Mónaco, mas goleadas ao Celtic, ao Estrasburgo e ao Nottingham Forest. Era preciso, na entrada do campeonato, dar continuidade, mostrar ao que se pôde o Sporting, mostrar ao que vinha. Já vamos ter a oportunidade também de falar mais sobre este jogo, até porque vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Rui Borges. É a seguir ao intervalo. Até já. Vamos acompanhar a reação de Rui Borges, que esteve a falar já enquanto estávamos em intervalo, reage ao empate frente ao Estrela. Soares reclama. Pergunta-se a frustração da academia daquele dia, se a trouxe com ele aqui para a Amadora. E também pergunto-se, disse que o Soares, se pudesse ter mais um mês de férias, que deveria ter fisicamente, pode estar cansado. Depois da pré-época do Nel, se não teria sido melhor o Nel e não o Soares. Opção só, não ter o Soares. O resto daquilo que o árbitro disse ao Inácio, não sei, o Soares tinha amarelo, estava ali meio pegado com o central, é natural que o árbitro tenha avisado. Apenas só isso. Não tem nada a ver com a frustração de... com o jogo. Sim. Boa noite, Jorge Cristiano, da Vossa Notícias. Já falou dos erros que o Sporting cometeu. Nós vimos algumas hesitações do Gonçalo Inácio durante o jogo. O primeiro gol do Estrela da Amadora, o Quaresma desiste do lance. Ficou mais preocupado hoje com a saída do Diomando e com as recuperações do Abá e do Devassi? São dois jogadores que estão recuperados, então vão começar a treinar normal e do resto é um erro, é certo. O Quaresma não pode parar. Não sei se parou por estarmos a ganhar 2-0. Fez um belíssimo jogo, fez um grande jogo. Acaba por manchar nesse momento um erro individual. É algo que tem que servir de exemplo para ele e para todos, volto a dizer, porque não podemos. A grandeza do clube que estamos não permite que tenhamos estes erros que tivemos para sermos penalizados. Não podemos. Se queremos ser campeões e queremos lutar pelo título nacional, temos que fazer muito mais. Volto a dizer, não é por 70 minutos, tem que ser por 90, 95 ou 100 minutos. Boa noite, Mister. Em geral, ainda para a RTP Notícias, deixa-me perguntar-lhe sobre as duas novidades que apresentam no 11, Rodrigo Dias e o Flávio Gonçalves. O que é que achou da exibição dos dois jovens e se demonstraram argumentos para continuar no 11 inicial? Se estavam no 11 inicial é porque têm demonstrado a sua qualidade individual e coletiva dentro do coletivo da equipa e mereceram essa oportunidade. Tiveram muito bem os dois, fizeram um belíssimo jogo os dois, por isso feliz por aquilo que eles foram capazes de fazer ao longo do jogo.
Boa noite, Vieira em direto para a TSF. Falou do momento das substituições e de que o Sporting não pode só dar 70 minutos. Mas as substituições também dão sinais para a equipa e o Rui Borges tira o Flávio Gonçalves, que até estava a ser um dos jogadores a entregar mais à equipa, em termos de criatividade até, para colocar o Doumbia nesse lugar, em vez de, por exemplo, mexer no meio campo ou colocar logo lá o Jess Derry. Isso não foi um sinal também para a equipa de que o 2-0 era um resultado que estava menos tranquilo? O sinal era de fechura, apenas e só isso. Nós já temos jogos para a época com muitos golos e com o Issa a jogar um bocado por fora e à esquerda e com o Silas lá no meio, por isso não tem nada a ver com isso, tem a ver sim com a forma com que entramos e com que encaramos o jogo. Mesmo a malta que entrou tinha que encarar o jogo de outra forma porque tinha que ajudar mais do que o que ajudou a equipe. Nem sempre as coisas correm como nós queremos e desejamos, é certo. O futebol é isso mesmo, mas volto a dizer que sirva de aviso e de exemplo a todos. Temos que dar muito mais. Uma pergunta em relação ao Diamandé, que nos chegou a responder-se o facto de ser indiciado que o Grajado da Camisa não tinha se a Madura se aparecia ou não, até tendo em conta as baixas centrais que há. E outra questão, houve no final tanto aplausos como assobios da parte da bancada, tendo em conta que é um grupo muito novo, renovado, como já disse, que tem jogadores que saíram do peso que conheciam a casa e tem agora figuras novas. Isso é uma pressão extra para si, para o grupo? Acha que os jogadores novos conseguem entrar com essa pressão também de haver essa pressão dos adeptos que já associaram uns alguns, outros aplaudiram? Dá pouca margem de erro para a equipa ou acha que não é assim? Quem vem para o Sporting sabe que a margem de erro é pouca, ou nenhuma, porque queremos lutar pelos títulos. Por isso, a pressão existe desde o início. Tem que saber aguentar. Quando as coisas não correm bem, é natural que os adeptos não fiquem contentes, nem eles nem nós. Isso é natural, tem que saber viver com essa pressão. Se estão neste clube é porque reconhecemos qualidade e capacidade para aguentar essa pressão que vocês falam e essa exigência, por isso. Têm que se habituar porque estão num grande clube e a exigência é máxima. Dentro e fora para dentro, é natural. E o Diamandé? Se não interessa ou não, ou se pode confirmar que também já está decidido? O Diamandé é jogador de Sporting, então no banco de suplentes, foi escolhido. Boa noite, Mr. Afonso Santos para a bola. Queria falar de um dos pontos positivos do Sporting, que foi Zalazar, um gol e uma assistência, mas também da relação que já mostrou dentro de campo com Jani Catam, com algumas trocas de bola, de posições, às vezes um atacava mais a profundidade, outro ficava mais atrás, às vezes um atacava mais alto, ficava mais por dentro. Tem sido algo que tem trabalhado desde o início, sobretudo desde que o Zalazar chegou, e algo que ainda espera ver evoluir com o decorrer da época. Sim, as ligações vão se tornar cada vez melhores ao longo do tempo. O próprio tempo vai criar isso e vai dar isso. Vão se conhecer melhor, vão se perceber melhor uns aos outros e é natural que com o tempo sejam cada vez ainda melhores nessas ligações. Por isso, fizeram um bom jogo, o Rodrigo fez um bom jogo, apenas e só isso. Por isso não estou muito... Seguem aquilo que nós trabalhamos, aquilo que é o processo, eles sabem, fazem-no muito bem, trabalham-no muito bem. Lá está, depois com o passar do tempo eles vão dar muitas coisas diferentes dentro da equipa, com as ligações próprias que vão criar uns com os outros. Boa na rede, olá, Mr. Ricardo, bola na rede. O Sérgio Altimira estreou-se oficialmente pelo Sporting neste encontro e foi um médio que deu algum equilíbrio à equipa. Eu pergunto-lhe o que é que taticamente pode dar o espanhol a este Sporting? O que deu hoje, bastante equilíbrio, bastante qualidade, bastante tranquilidade com bola, fez um grande jogo, pessoalmente acho que ele fez um grande jogo. Esteve sempre ligado, sempre nos sítios certos, recuperou muitas bolas à equipa, boas reações perto, curtas, boa tranquilidade com bola, por isso é isso que ele dá, é isso que nós esperávamos dele, é isso que esperámos ao longo da época e que hoje, a partir de hoje, aumente mais aquilo que é a sua qualidade e rendimento para com a equipa. É tudo, obrigado. A reação de Rui Borges ao empate do Sporting frente ao Estrela da Amadora. O treinador do Sporting destaca 2 erros, diz que foi por causa de 2 erros a que o Sporting não ganhou a frente ao Estrela da Amadora. Tinha também, já na zona de entrevistas rápidas, criticado o relevado. Seguimos agora em direto para junto do estádio José Gomes, onde está o jornalista Igor Oliveira. Igor, boa noite. Como é que está o ambiente por aí, sobretudo entre os adeptos do Sporting, tendo em conta que estavam à espera de um bom resultado até durante grande parte do jogo e depois vem a equipa deixar fugir os 3 pontos da forma como aconteceu?
Boa tarde, boa noite, Mariana. Sim, de facto foi talvez não, com certeza uma desilusão para os adeptos do Sporting, eles que também abandonaram já aqui, grande parte deles, as instalações do estádio José Gomes. Também a equipa do Sporting saiu agora há poucos segundos aqui desta zona, deste estádio. O autocarro do Sporting foi já também escoltado pela polícia para fora das instalações do estádio Estrela da Amadora. Depois deste empate a 2, eu vou tentar aqui medir o pulso a alguns adeptos que ainda se encontram por aqui. Eu vou falar com esta menina que tem uma camisola do Sporting. Boa noite, como é que te sentes depois deste empate? Opa, não era algo que nós sportinguistas adeptos esperávamos, mas opa, é o máximo que a equipa pode fazer. Eu fico feliz, é melhor do que uma derrota, óbvio. Fico feliz na mesma que o Sporting tenha lutado até ao fim e opa, não é o que esperava, mas pronto. Vou falar também aqui com o pai desta menina, perguntar se partilha da mesma opinião. Eu partilho da opinião de que, apesar da decepção, há que nesta fase corrigir os erros, identificá-los e tentar jogar melhor. Não é bom começar um campeonato com um empate a ganhar, 2-0. Acho que foram cometidos alguns erros, eles vão retificar, vão corrigir e vamos continuar a ter confiança no trabalho que eles vão desenvolver para poder ambicionar pelo aquilo que queremos, que são os títulos, são os troféus. E nós acreditamos muito nesta equipa, vimos a jogar muito bem na fase da pré-época, fizeram jogos. Tendo em conta isso, ou seja, o Sporting fez uma pré-época bastante boa, só com vitórias, depois chega aqui e tem este empate. O que é que acha que falhou? O que é que acha que faltou hoje? Esta equipa é nova, não está entrosada. Alguns jogadores nunca jogaram entre eles. É normal que haja falta de entrosamento e que tenham sido postos à prova numa fase em que, estando a ganhar 2-0, jogavam que as coisas iam correr bem, iam ganhar, mas foram confrontados com alguns episódios que os levaram para o empate. Portanto, acho que aqui... Que episódios? Eu não sei se está a falar de arbitragem, se está a falar dos próprios jogadores, mentalidade. Os erros são cometidos por todos, pelos árbitros, pelos jogadores, pelos técnicos. Eu não acho que sejam os árbitros culpados pelo empate. Parece que sim, que há ali um lance que, eventualmente, ouvi dizer, não vi as imagens, que pode ter sido merecedor de anulação do gol validado. Mas o que é certo é que também falhámos oportunidades. Eu, como sportinguista, revejo e vejo que falhámos oportunidades e que podíamos ter feito melhor nesse sentido e que se calhar não estávamos aqui a falar sobre isso. O que eu digo é que houve erros. Houve também quem falhasse à frente, houve quem falhasse atrás. Agora há que levantar a cabeça, há que melhorar, é decepcionante, sem dúvida. Nós gostávamos muito que o Sporting tivesse ganho, eu esperava que sim, mas olha, vai haver melhores jogos e melhores performances, no meu entender. Muito obrigada. Ficam aqui então também as opiniões destes dois sportinguistas. Eles ficaram aqui até ao final para também ver a equipa a sair do autocarro, para também dar este último alento final ao Sporting, depois desta estreia amarga na Liga, um empate 2-2 frente ao Estrela da Amadora. O jornalista Igor Oliveira, em direto do estádio José Gomes. Dentro do estádio, o ambiente foi de contestação à equipa, tanto que Rui Borges até falou sobre isso na sala de imprensa e apontou também o dedo, Vítor, aos jogadores do Sporting. Falou, inclusivamente, em concreto, por exemplo, de Eduardo Quaresma e do lance do 2-1 a favor do Estrela. Deixou um sério aviso aos jogadores, a dizer que quem está no Sporting tem de dar muito mais. Estávamos, Vítor, precisamente a falar sobre Rui Borges na tua última intervenção e acabaste por não concluir o raciocínio, e há esta postura de Rui Borges em relação ao plantel. São os jogadores os principais responsáveis pelo empate de hoje ou é o treinador? Mariana, em primeiro lugar, o Sporting é desde a saudosa época de 1999-2000 que não consegue ser campeão quando não ganha na primeira jornada. Na altura empatou 2-2 com o Santa Clara, Augusto Inácio depois conseguiu dar a volta à situação e foi campeão. O Paulo Andrade, que tem memória e tem a sua cartilha pessoal sobre... O que o Vítor vai inventar, vai descobrir, vamos lá, vai até ao 1900, ó Vítor. Vamos lá a 1900 ver se isso aconteceu sempre. Se neste milénio o Sporting nunca foi campeão, não vencendo na primeira jornada, isso significa que o Rui Borges tem que fazer história sendo campeão. Se chegar ao fim da época e for campeão, faz história. Porque isso não acontece desde 99-2000. Não ganhar o primeira jornada é realmente notável. Paulo, é uma coincidência. É uma coincidência, mas tem que ser registado. Como o Vítor disse há bocado, que isto causa muita preocupação. Só na cabeça do Vítor, com certeza.
O resultado causar muita preocupação. O Paulo, quando sair daqui, vai passar pelas redes Sportingistas não causa muita preocupação, de certeza absoluta. Vai causar preocupação ao Sporting e já vai perceber porquê. Causa muita preocupação nenhuma. O Sporting, entre o Torriense, Mariana, entre o Torriense e o Estrela da Amadora, o Sporting manteve, salvo erro, 4 jogadores de campo e guarda-redes. Portanto, houve 6 jogadores que saíram. Desses 5 jogadores que ficaram, 2 são assinalados a dedo. É o Rui Silva pelo erro, o Eduardo Quaresma pela falha. Ou pelo frango, o Eduardo Quaresma pela falha. Ou seja, aquilo que toda a gente estava à espera era o Sporting limpa o balneário, desculpem usar este termo, mas dá a volta ao plantel, com jogadores com fome, com vontade de ganhar, que querem ir para cima, que querem somar títulos pelo Sporting. E o que se vê contra o Estrela da Amadora são exatamente, agora, verbalizadas pelo treinador, as mesmas queixas que existiam no final da temporada e que motivaram a transformação de plantel. O Maxi Araújo não foi corrido, o Maxi Araújo é um exemplo de garra, só não jogou por estar castigado, mas Luís Soares, banco, Pote, vamos ver qual vai ser o futuro dele, Trincão vendido, o Morita acabou o contrato, Ullmann vendido, Maxi afastado por castigo. Titulares, Rui Silva, sinalizado pelo frango, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, com aquela falha no lance individual do segundo golo, Vagianidis agora, e Rui Jenny Borges também falou sobre o erro de Gonçalo Inácio na primeira parte, que quase... sim, apontou também a dedo Gonçalo Inácio, exatamente. Na zona de entrevistas rápidas, já vamos em 3 jogadores, também falou sobre Gonçalo Inácio. Em 3 jogadores assinalados a dedo. Aquilo que é importante perceber, e ainda bem que o Paulo Andrade está a sorrir, que eu espero que ele tenha muitos motivos para sorrir esta época, é se isto é só uma situação pontual ou se é também uma coincidência o facto desta época começar com o mesmo tipo de reparos e de queixas em relação aos jogadores com as quais idênticas às que terminaram a temporada. O Sporting não ganhou nada a época passada. O Sporting foi humilhado frente ao Torriense. O presidente do Sporting deu murro na mesa e houve jogadores que saíram, se calhar, com valor abaixo do que seria normal no mercado, porque o Sporting queria transformar o plantel. Querer aquilo que se viu na pré-época, uma equipa com vontade, com fome, com vertigem, com coragem, ir para cima, atacante. Hoje não se viu isso. Viu-se um Sporting que conseguiu estar por cima durante a maior parte do jogo, mas não só não matou a partida, como na fase crítica, e agora já não sou eu a dizer, portanto, Paulo Andrade já não se pode rir, foi o Rui Borges que disse, é o próprio Rui Borges que aponta os erros, as falhas e diz que não pode ser esta atitude da equipa, salvo erro. Como já vi as declarações da Flash também, ele depois repetiu praticamente as frases na conferência. Que não pode ser, que o Sporting, para ser campeão e para ter sucesso, não pode ter esta atitude, não pode cometer estes erros. Isto foi dito pelo treinador. Exatamente o mesmo tipo de frases que o presidente do Sporting disse no final da época. E isso sim é que é um balde de água gelada em relação a alguma euforia que pudesse haver. Euforia positiva, o Sporting estava a jogar bem, a marcar muitos golos. Isto foi uma situação que não estava no programa e esse é que é o ponto fundamental, não era expectável, e o Rui Borges e toda a estrutura do Sporting tem que perceber o que é que se passou. É só o guarda-redes que não consegue fazer a diferença? São os centrais que eu também os elogiei, Paulo Andrade. Eu também elogiei. O Eduardo Quaresma e o Gonçalo Inácio era uma extraordinária pré-época. O Sporting não tem o Ibrahim Abá pronto para jogar, não tem o Debaste pronto para jogar, o Diomando está para sair, mas não havia problema nenhum, nem falei de Felicíssimo, porque o Quaresma e o Inácio estavam a render muito bem e estavam a fazer uma extraordinária pré-temporada. Só que o fiel da balança são sempre os jogos a doer. E neste jogo a doer, termino só com isto, Mariana, e vais-me dar só essa benesse, desde a entrada de Soares, lances de perigo, 68 Stoica, 72 Antonetti golo, 73 ou 75 Zvonarek, 81 um lance em que o Rafa Soares, no lance 5 contra 3 do Estrela da Amadora, obtém um canto. Na sequência desse canto, Chapo, lance de perigo, Benito 2-2, Marcos Abraham, Rui Silva defende com o peito. Ou seja, desde a entrada de Luís Soares, 7 lances de perigo para o Estrela da Amadora, 0 para o Sporting. Isto não é normal. Paulo Andrade pode rir-se, pode dizer o que quiser, isto não é normal. O Sporting, desde os 60 minutos, seja em que jogo for, com o Soares, com o Nel, com o Ioannidis, com o ponta de lança de juvenis, desde os 60 minutos, não ter uma oportunidade contra o Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora ter 7 lances de perigo, é algo inconcebível. E para mim, repito, e o Paulo lembra-se que eu disse isso, para mim, essa é a pior parte do jogo. Nem foram lapsos individuais ou momentos infelizes, foi a incapacidade de reagir que o Sporting teve quando perdeu o controle da partida.
Paulo, já aqui disseste que achas que não há motivo para grande preocupação, mas pelos vistos Rui Borges encara de forma muito séria este resultado, tanto que foi duro na forma como se dirigiu, como falou sobre os jogadores e a forma como estiveram neste jogo. Afinal, Rui Borges é aqui mais vítima ou culpado em relação a este jogo? Vamos lá ver. Em relação ao que o Vítor disse, concordo com a parte final, não concordo com rigorosamente mais nada. Ainda estou para saber quais foram os jogadores do Sporting que saíram com valores abaixo do valor de mercado. Deve ser o valor de mercado do Vítor, com certeza. Mas não percas a minha pergunta. Não. Se Rui Borges é mais vítima ou mais culpado. 40. Não, fala nos erros dos jogadores. O que está aqui em causa, Mariana, não é isso. O que está aqui em causa são várias situações que eu não posso deixar de realçar. Ponto número 1. A maneira de jogar desta equipa não tem rigorosamente nada a ver com a da equipa do ano passado. Zero. E quem não quiser ver, não veja. Quer dizer, o Sporting, o ano passado, tinha imensa posse de bola, passava a vida imenso tempo a trocar a bola lá atrás. Com estes jogadores que agora estão na equipa de Sporting, o jogo todo, não foi só na pré-época, foi hoje também, até realmente ao primeiro golo do Estrela da Amadora, o Sporting teve sempre uma postura não só de bola para a frente, andar para a frente com a bola controlada, jogadas a criar imensas ocasiões de golo na primeira parte. Não andou cá a trocar a bola atrás como fazia o ano passado. Não tem nada a ver este futebol com o futebol do ano passado do Sporting. Rigorosamente nada. Quem não quiser ver que não veja. Agora, este futebol do Sporting não tem nada a ver. E fazer comparações, ou dizer que eu estou preocupado, ou os Sportingistas preocupados, porque empatou na primeira jornada por erros realmente individuais, como disse o treinador, e bem, realmente houve erros individuais. Então é mais vítima Rui Borges do que propriamente culpado. Não, mas eu já lá vou também a essa questão, porque eu acho, também não posso concordar com o Vítor é que esteja a personalizar no Soares a mudança de comportamento da equipa. O que aconteceu? O Soares mal teve bola. O Soares mal teve bola. O que aconteceu foi que as substituições fizeram com que aquilo que o Vítor disse, e eu aí concordo, a parte a seguir ao gol do Estrela, o Sporting, eu já o disse há bocado, o Sporting não conseguiu voltar a controlar o jogo como controlou até ao golo. Quer dizer, foram as substituições. Então, Rui Borges, por um lado, é vítima de erros individuais, mas por outro tem responsabilidade pela forma como mexeu na equipa. Eu acho que as saídas, Flávio Gonçalves, do Dumbiá, o Sporting com o Flávio Gonçalves, Dumbiá, Zalazar, Catamo, o Sporting estava a controlar o jogo completamente, eles não tiveram uma ocasião de golo. Agora, realmente, é verdade que foram erros individuais que naturalmente podem acontecer, como aconteceram neste jogo. Eu no início apontei esses erros, o do Quaresma que não continuou na jogada e a bola do Rui Silva, aquele segundo gol do Rui. Quer dizer, e podia ter havido um terceiro, por uma desatenção, deixaram um jogador isolado com o Rui Silva. Portanto, estes erros individuais são erros individuais, não são erros coletivos. Não é o Sporting a defender mal quando perde a bola. O Sporting está muito mais pressionante este ano quando perde a bola do que estava o ano passado. Paulo, esta equipa não tem nada a ver com o ano passado quando perde a bola. Jorge, tem razão Rui Borges para criticar os jogadores, porque esta postura dos treinadores, quando criticam os jogadores, nem sempre é bem vista, não é? Há quem critique esse tipo de postura por parte dos treinadores. Neste caso, achas que se justifica que tenha feito estas críticas ou não? Eu acho que houve erros individuais, como é evidente, houve erros individuais, mas também houve muitos erros coletivos. Porque tudo isto que o Paulo falou, nós estávamos aqui a fazer o jogo e tu ouviste-me dizer diversas vezes, aqui na primeira parte, se há uma equipa que quer aproveitar aqueles espaços, estão ali os espaços para aproveitar. Esta equipa, quando não tem a bola, tem alguma dificuldade em termos de posicionamento. Não é uma equipa ainda solidificada para este tipo de futebol que o Paulo fala. Muito mais vertical, é uma equipa que perde muita posição, basta-se ver que Altimira no meio e depois era o Flávio Gonçalves para um lado, o Salazar para o outro, e o Dumbiá perdeu-se completamente no jogo, desapareceu, não tinha posição, aquilo era todos perdidos ali dentro do campo. Aquilo foi correndo bem e o Sporting teve oportunidades para marcar, lógico que teve, mas foi fruto daquilo que o Estrela da Amadora não quis. A partir do momento que o treinador começou a pôr também mais setas para a frente, apostou um pouco mais no ataque, o Sporting já não conseguiu, digamos, não conseguiu tapar esses movimentos ofensivos. Porquê? Porque o meio campo do Sporting, que o ano passado era o grande coração da equipa,
Era o grande. Este ano, com estes jogadores, vai ter muita dificuldade. Só se, eventualmente, o Rui Borges conseguir posicionar estes jogadores para que ter o controle do jogo. Porque neste momento não tem o controle do jogo. Era um jogo muito individual para a frente. E é claro que isto entusiasmou durante a pré-época, porque havia muito espaço, as equipas jogavam abertas, os gols foram aparecendo, as jogadas também bonitas, houve jogadores que evidenciaram-se. O Dumbiá hoje teve muita dificuldade, porque nunca teve o espaço que teve nos outros jogos. E não estou a pôr em causa o valor. Não estou a pôr em causa o valor dele, porque acho que vai ser uma muito boa surpresa, certamente. Mas não teve espaços, começou a vir para trás, acabou a central para vir buscar o jogo dali de trás a organizar. Portanto, aqui eu acho que isto tem a ver também um bocadinho com as dores de crescimento. Quer a gente queira, quer não. O Sporting está a mexer muito do balneário em competição. É o Chiquinho Conde que diz que o Caetano quer sair, é o Soares que entra com azia, tudo estas coisas, é o Pote que ainda está ali, é o Bragança que ainda está ali, tudo isto mexe em termos estruturais. Na pré-época, sem pressão, sem números na camisola, isto é tudo uma maravilha, tudo corre bem. Agora, depois, quando é a doer, estas dores de crescimento pagam-se. E muitas das vezes aqueles sucessos que foi uma pré-época fantástica, se calhar escondeu muita coisa que se calhar este Estrela da Amadora veio pôr a nu. Estavas a falar também sobre Luís Soares, hoje destacou-se pela negativa e depois de uma semana marcada por polémica. Estamos agora a mostrar um momento que acontece já depois do apito final e é um momento em que o treinador do Sporting, Rui Borges, se dirige à equipa de arbitragem. Quando faz esse caminho, Rui Borges, que aqui vemos ao centro da imagem, passa por Luís Soares, que estava bem no centro do círculo central do campo. É um momento que vai acontecer nesta altura e conseguimos perceber que não há sequer uma troca de olhares entre Rui Borges e Luís Soares, não há um cumprimento, apenas segue caminho Rui Borges para a equipa de arbitragem, uma postura completamente oposta àquela que aconteceu com o jogo ainda a decorrer, porque quando o Rui Borges toma a decisão de lançar Luís Soares em campo, e acontece ainda antes do gol de Ioannidis, mas é logo a seguir que depois faz a substituição que já estava a preparar, há imagens que mostram o Rui Borges nesse momento a abraçar Luís Soares, a dar-lhe um beijo no rosto, inclusivamente antes de o lançar no jogo, e em troca não recebeu absolutamente nada, porque nessa altura do cumprimento caloroso do treinador, a Luís Soares estava de cara fechada, assim como se manteve durante todo o jogo, e já depois do apito final a postura de Rui Borges é completamente diferente. Estava com o objetivo de ir ter com a equipa de arbitragem, mas passa por Luís Soares e não há aqui qualquer interação entre os dois. Já na sala de imprensa, Rui Borges de alguma forma defendeu o ponta de lança colombiano, porque foi questionado sobre o momento em que o árbitro teve de falar com Gonçalo Inácio para que avisasse Luís Soares que tinha visto um cartão amarelo por causa de uma confusão sem bola com um adversário, para que mantivesse a calma, para que se acalmasse, para não ver um segundo cartão amarelo e para não ser expulso. Rui Borges falou sobre isso, foi questionado sobre isso e disse que foi uma situação completamente normal, que Luís Soares estava pegado com o central e que é normal que o árbitro tenha avisado o capitão de equipa. Desvalorizou por completo essa situação, já depois de, no dia anterior, já depois de ontem na divisão do jogo, também ter desvalorizado a polémica em torno do abandono de Luís Soares do treino. Confirma Rui Borges que Luís Soares saiu antes do treino acabar, mas diz que fez-lo por engano e que depois voltou, mas explicou também que o jogador estava insatisfeito com o rendimento que tinha tido. E hoje Luís Soares apareceu completamente irreconhecível em campo, António, e há também aqui este momento em que os dois não se cumprimentam no final do jogo. Não quer dizer que não se tenham cumprimentado depois, mas há esta imagem. Sobre o facto, António, e há pouco o Jorge falava sobre isso, de o árbitro ter tido o cuidado de ir avisar o capitão do Sporting para que acalmasse o colega de equipa para não ver o segundo cartão amarelo. Deve ser entendido como normal esse momento ou não? Se não é entendido como normal, devia ser. Devia ser, porque não vai mal ao mundo o árbitro falar com o capitão da equipe, precisamente antevendo uma situação mais grave. Portanto, a gente, quando quer ver futebol, não quer ver jogadores expulsos. Queremos ver as equipes a jogar com 10. Nunca tinha visto uma atitude assim por parte de um Portanto, árbitro. Não acho isso profilático, não estou nada em desacordo que isso aconteça. É necessário
é que este árbitro, todos os árbitros, mas este, que mantenha este tipo de atitude. Agora, se este tipo de atitude foi só hoje, só uma atitude especial, isso então é criticável, mas eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que o árbitro vai tomar em todas as situações atitudes idênticas à que tomou. Portanto, não leve nada a esta mal. Quanto ao Rui Borges passar alheio, o Soares então está estático, parece que não passa ali ninguém. Parece que nem pombos passam ali. António, portanto, aquilo não está bom. Quando eu falei da atitude do árbitro, eu entendo que essa pedagogia que tem que existir, pode existir. Sim, ou não. No meio de chegar ao pé do Soares e do central, dizer assim, tomem atenção, meus meninos, vocês. E isto acontece muitas vezes. Já vimos. Já vimos. Agora, eu nunca vi, foi ir ter com o capitão de equipa. Eu não me lembro, pode ter acontecido, se calhar se já fizeram, não sei. Eu nunca vi ir ter ao capitão de equipa e dizer, vai lá falar com o teu colega, porque senão eu vou ter que o expulsar. É porque ele estava pegado com alguém do Estrela da Amadora, não é? Ele chegava, o árbitro, e dizia, toma atenção, que senão eu vou ter que, se vocês mantiverem este tipo de atitudes, agora vai falar com o capitão de equipa. Se for uma situação de equipa... Eu compreendo o que é que estás a dizer e estou de acordo, e essa situação acontece muitas vezes, como tu falaste, mas o facto disto ser quase inédito, António, não critico isso. Eu já vi um árbitro falar com os capitães, até chamar os capitães, quando há conflitos em termos de equipa. Quando o jogo está um bocado duro. Não é? Pronto. Agora, numa situação individual, eu não tenho memória disso. Não tenho, pode existir. E aqui está o meu lápis agora. Não acho bem. Porque o árbitro está lá para ajuizar, não é? O árbitro não tem que agora. Se por acaso o Soares, que agora entrou da forma que entrou, não é? Ele não tem que andar lá a dizer assim, pá, coitadinho, vai andar ali, não vai ser expulso, toma cuidado. Não, o jogador é que é profissional e é que tem que ter a noção daquilo que está a fazer. Claro, mas isso é em todas as situações, fala o árbitro ou não, não é? Que o Gonçalo Inácio não estava a ver o colega dele a ter este tipo de atitudes. Lógico que sim, portanto ele nem precisa que o árbitro o avise, agora precisa que o árbitro vá avisar. Olha, eu até no Mundial vi árbitros a virarem-se e a fazerem chamar a atenção com a cabeça para os jogadores em situações similares. Até eu vi no Mundial, irem ter com os capitães por causa de dois jogadores, várias vezes, por causa de dois jogadores estarem picados, também já vi. E ao longo das épocas é o que não falta é ver situações destas. Está para os jogadores, sim. Agora, o Rui Borges ia claramente falar com o árbitro. Passa ali à frente do... Porque é que lhe dá um abraço? Então ele vai em direção ao árbitro, até há mais jogadores do Sporting. Agora, ele não foi ali para andar aos abraços aos jogadores do Sporting, não vai dirigir-se a nenhum jogador do Sporting. Ele vai direito aos árbitros, entretanto, há vários jogadores do Sporting que também vão naquela direção. Ele não fala com nenhum, vai sempre direito ao árbitro. Mas é natural, o que é que isto tem de especial? Treinador e jogadores cumprimentarem-se no final do jogo é o mais natural que acontece. Mas pode acontecer, e quem é que disse que não se cumprimentaram antes, Mariana? Agora, vocês estão a apontar um momento... Aliás, eu realcei isso quando escrevi as imagens, que não quer dizer que não se tenham cumprimentado em outro momento. Claro, e outros jogadores não é isso que está em causa. Aqui o que chama a atenção é que realmente Rui Borges passa muito próximo mesmo de Luís Soares e não há sequer um contacto visual entre os dois. Sim, está a olhar para os árbitros, está preocupado em depois é natural que, com todo o contexto das últimas horas e das últimas semanas, dos últimos dias, sobretudo, é natural que se olhe para esta imagem, talvez de outra forma. Vítor, com tudo o que se viu hoje, Rui Borges pode dizer aquilo que disse ontem, quando disse que não há caso algum em relação ao Luís Soares? O haver caso ou não vai sempre depender da atitude do Soares. A questão de hoje do Soares não é propriamente uma questão individual, ou seja, não podemos dizer que o Soares foi um momento negativo, mas o Soares não estava... Aquilo que pareceu claramente é que foi um Soares no limite, ou seja, um Soares que leva logo um amarelo estúpido, um Soares numa situação que eu não tenho problema absolutamente nenhum que seja feita esta profilaxia nos estádios. Aliás, eu estava a ver o jogo, fazia-me lembrar... Até se estivesse a comentar, dizia que o Sr. João Gonçalves se calhar ainda não se lembra que é um jogo oficial, porque isto faz lembrar aqueles jogos pré-época, eu cobri muitos, em que a dada altura os jogadores pegam-se, é normal em jogos pré-época os jogadores pegarem-se, ou treinos de conjunto, e o árbitro vai ter com os treinadores, é melhor tirá-los porque senão vou expulsá-los. Fez-me lembrar isso. Portanto, este precedente do Sr. João Gonçalves
É um precedente profilático. Mas cá estaremos para a segunda jornada, se calhar ainda na primeira, para a terceira jornada, para a quarta jornada e ver quantos árbitros têm esta atitude profilática. Só isso. Isto não é nenhum lençol verde nem manto verde, é única e exclusivamente uma atitude que nem sei se já deriva de instruções do novo Diretor Técnico Nacional, mas João Ferreira, mas que é positiva, se for assim em todos os jogos, é para o espetáculo, é para o tempo útil, não é para haver expulsões por dar cá aquela palha, siga para bingo, vamos todos para lá. Por outro lado, também a falta que foi assinalada ao Duê sobre Gonçalo Inácio no golo anulado na primeira parte, e eu vou estar muito, mas muito atento a quem rasgou as vestes durante a semana a dizer que era uma vergonha no estádio português o lance do Porto Torriense não ter sido penalti a favor do Torriense, achando que era falta, e também quem disse que este lance que não era falta. Porque um toquezinho deste também não tem problema nenhum que seja considerado falta, mas agora, quando houver um lance na grande área com a mesma intensidade deste do Duê sobre Gonçalo Inácio, então também é falta. Portanto, é só isso. Cá estaremos com as faturas, como sempre, Mariana, eu sei que há muita gente ficaseada, mas cá estaremos com as faturinhas, porque a época já está a começar e já vamos estar atentos aos critérios. E ainda hoje, Vítor, vamos falar sobre a arbitragem deste jogo na Amadora e não só, vamos ainda desenvolver o tema Luís Soares, é tudo para ver a seguir ao intervalo. Até já. O Sporting perde pontos no arranque do campeonato, empata 2 golos frente ao Estrela da Amadora e Luís Soares continua no centro da polémica. Foi lançado por Rui Borges durante o jogo, viu rapidamente um cartão amarelo, teve de ser avisado pelo capitão de equipa Gonçalo Inácio, já depois do primeiro aviso do árbitro João Gonçalves, para manter a calma, para não ser expulso, e depois disso, no final do jogo, não há qualquer cumprimento, pelo menos nas imagens que conseguimos captar do final do jogo, entre o treinador e o ponta de lança colombiano, isto apesar de os dois se cruzarem. Passou muito perto de Luís Soares, Rui Borges, como aqui vemos, no momento em que se dirigia à equipa de arbitragem. Aconteceu logo depois do apito final. Habitualmente, o treinador do Sporting costuma cumprimentar os jogadores do Sporting 1 a 1. Não o fez desta vez, portanto, também não cumprimentou os colegas de equipa de Luís Soares quando se dirigiu à equipa de arbitragem, mas destaca-se nestas imagens o facto de ter passado mesmo muito próximo do ponta de lança colombiano e de não ter havido sequer uma troca de olhares entre os dois. Isto depois de dias marcados pela polémica em torno de uma atitude que o jogador teve durante um treino e depois também pela forma como entrou no jogo. Paulo, Luís Soares esteve ou não irreconhecível hoje dentro de campo, mostrou-se ou não instável a nível emocional e pode ou não ser criticado, como foi pelo Jorge, e pelo menos o Vítor não o criticou, mas levantou a dúvida sobre o comportamento do árbitro, sobre se é normal ou se está aqui a abrir um precedente. É ou não uma situação estranha esta do Luís Soares? Não vejo estranheza nenhuma, tem uma entrada incorreta, leva um cartão amarelo, como outros jogadores levaram, por entradas similares durante o jogo. Quer dizer, isto acontece em todos os jogos. A partir daí, não teve bola, o Soares não teve bola. Quer dizer, estar a colocar na entrada do Soares a mudança do futebol do Sporting é um disparate que não tem pés nem cabeça. Mas foi a equipa que perdeu o controle do jogo, não foi o Soares. Não era o Ioannidi, estava a controlar o jogo. Não era o Ioannidi. Anderson também trouxe o Flávio Gonçalves. Não viste qualquer descontrole emocional da parte de Luís Soares? Não, tem aquela entrada... Uma postura diferente da que costuma ter. Mas o Luís Soares praticamente não entrou em jogo, a bola não lhe chegou. Como é que vocês veem isso tudo? Querem criar um caso com o Luís Soares. Muito bem. Agora o treinador passa ao lado dele, não faz. Querem inventar um caso para o Luís Soares. O caso do Luís Soares aconteceu, foi no treino. Aqui não há caso nenhum do Luís Soares. O Luís Soares poucas vezes tocou na bola, a bola poucas vezes lhe chegou. O que aconteceu foi que a equipa perdeu o controle do jogo após as substituições, como aliás o Vítor disse, eu concordo, já o reconheci também. Sim. Não é o Soares, por amor de Deus, estão a brincar ou quê? Quer dizer, podemos dizer os disparates que quisermos, mas também não exageremos. Quer dizer, o Soares toca na bola se calhar 3 vezes no jogo desde que entrou ou 4. Quer dizer, a bola não lhe chegou, o Sporting perdeu o controle do meio campo. Foi uma coisa impressionante como é que nós perdemos o controle, tentado a dominar o jogo todo. Até essa altura, foi impressionante. Quer dizer, é que se é assim, foi o Sporting que fez uma má exibição, é mentira.
O Sporting controlou completamente o jogo, não há ocasiões nenhumas do Estrela da Amadora até ao golo. O golo é um erro do Sporting, o segundo golo é outro erro do Sporting. Quer dizer, no fundo, o Sporting perde este jogo a ganhar 2-0 na segunda parte. É que não é só a primeira parte que joga bem. O Sporting joga, cria imensas ocasiões de gol. Eu quero ver quantas equipas, eu não tenho as estatísticas, depois verei as estatísticas quando chegar a casa. Eu não sei quantas equipas vão ter a quantidade de ocasiões de gol que o Sporting teve na Amadora. Não vai ser fácil. Agora, o Sporting teve-as e não as concretizou. Só à conta do Ioannidis, agora não foi a saída do Ioannidis, nem foi o Ioannidis que criou esse domínio do Sporting. O Ioannidis até foi um fator de não termos ganho o jogo, por tantos golos que desperdiçou. Agora, o Soares entrou e o Sporting, o meio-campo, colapsa. Colapsa, não digo colapsa, mas perde o controle no início e depois, nos minutos finais, é o Estrela que está mesmo em cima do Sporting. E até podia ter ganho o jogo naquele lance. Portanto, agora, o Soares não tem nada a ver com isso, com o que se passou na equipa, no jogo, nada. Foi o meio-campo que foi perdido, quer dizer, o Sporting perdeu o meio-campo. Vês ou não o Luís Soares desestabilizado? Teve diferente, lógico que teve diferente. Porque aqui quando se diz, mas o Soares não teve bola. Pois não, mas é que quando a gente não tem bola vai à procura dela. Vai à procura dela, sai do posicionamento. Estás a dizer que não? Estou a dizer que não, porque quem controla o jogo é o meio-campo, não é o ponta de lança. Estiveste caladinho. Nem é o ponta de lança. Comentei, deixei-te dar-te a tua opinião. É a tua opinião, vale o que vale. Um jogador como o Soares, que é um jogador associativo, usando a palavra do Rui Borges, é um jogador associativo. Não sai para buscar o jogo. Um ponto de lança, quando está metido, sai para a procura de jogo, para fazer qualquer coisa diferente. Até porque tinha sido substituído, o avançado tinha marcado um golo logo na altura. Portanto, se formos ver a entrada perfeitamente normal, eu concordo que não é só Soares. Claro que não é só Soares. Não foi só o problema de Soares, não. As substituições que foram feitas e que aquilo desmobilizou praticamente uma ideia de equipa. Deixou de haver uma ideia de equipa. Agora, o Soares não ajudou. Não ajudou. No lance em que entrou, vamos dar isso de barato, foi uma entrada a destempo, etc. Mas se nos lembrarmos, no lance que precede, se não me engano, é o lance antes dele ir ter com o Gonçalo Inácio, em que há uma falta no meio, em que o jogador do Amadora leva um amarelo, e depois há ali um burburinho em que o João vai lá dividir. E quem é que estava lá? Estava lá o Soares também. Estava lá o Soares, antes dele ir ter com o Inácio para tentar pôr um bocadinho água na fervura, não é? É isso que eu não acho. Vamos ver se abrir um precedente, tem que o fazer para todos. Se é uma atitude pedagógica que se deve ter para toda a gente, concordo. Agora, eu nunca vi. Ele saiu ali, e eu concordo depois de ter dado o amarelo, acho que foi um jogador do Amadora, ele saiu a tentar para não haver confusão. Concordo que o árbitro faça isso, perfeitamente normal. Não concordo com a última parte. Portanto, acho que o Soares não entrou como é normal, a dizer assim, eu é que mereço jogar, eu é que sou o titular da equipa, eu vou buscar a bola, vou fazer pela vida. Não, notou-se um pouco de desequilíbrio emocional. Notou-se esse desequilíbrio emocional. E esta atitude no fim, que eu também concordo que passou, o Rui estava mais virado para ir ter com o árbitro. Pode ter ali também uma reação, não é? Não, mas é isso que eu estou a dizer. Esta posição corporal do Soares não é uma posição normal, não é? Está ali, parece que está a tentar arranjar dividendos de alguém, não é? E por isso o treinador nem diz nada a ninguém, nem ninguém lhe diz nada. Portanto, por aí concordo. António, estava a sorrir. Eu às vezes fico naquela posição em que está o Soares. Quando estou à espera que o peão abra para atravessar a rua, fica assim mais ou menos, estou alheio a tudo. Paulo, eu acho que, vamos lá ver, a gente está a referir a esta coisa do Soares, precisamente porque tem antecedentes, porque foi no treino ou não foi no treino. Se não tivesse havido nada disso, ninguém estava a falar. A gente queria lá saber do Soares ou não. Portanto, estas coisas, o que é um facto, é quando estas coisas acontecem no Benfica, é tudo a afiar a faca. Agora, está-se aqui a debater uma coisa que é inusual, porque, pelo contrário, se há ali algum arrefecimento até na relação, algum desequilíbrio, era mais uma razão para o treinador passar por ele e lhe dar uma palmada no ombro, uma coisa qualquer. Ele deu um beijinho. A gente só está a falar nisso,
face ao que aconteceu. Senão, não se estava a falar nisso. O António não viu, mas quando antes dele entrar, deu-lhe um beijinho. O Rui Borges abraçou-se a ele e... Não, um beijinho. Não vi, mas já a Mariana tinha aqui referido. Sim, já tinha realçado, porque realmente o contraste é enorme entre esse momento e este que acontece aqui no... Mas neste momento ele vai direto final, ao treinador, isto não é caso. Ele vai falar com os árbitros, não é caso. Ele passa ao lado dele, como se calhar no caminho passou por outros. E não lhe falou porque estava... Ele vê-se nitidamente que ele está a olhar para os árbitros. 1-1 aos jogadores do Sporting. Isso podemos também confirmar. Ele foi ali direto aos árbitros. Muito naturalmente. Perto dos e não há qualquer interação. E é evidente. Já vamos voltar... Os jogadores estão todos chateados com o que aconteceu, como já é lógico. Vamos voltar a falar sobre este empate surpreendente do Sporting, mas para já vamos saber quais são as principais notícias em destaque no Jornal da Meia-Noite com a Daniela Polónia. O empate do Sporting na visita ao Estrela da Amadora fica marcado também por lances polémicos de arbitragem. Ainda com o resultado empatado a 0, o Sporting queixa-se de um penalti por assinalar no lance com Ioannidis. Está connosco o nosso vídeo-árbitro Marco Pina. Marco, boa noite. O Sporting tem razão de queixa nesse lance com Ioannidis ou não? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Não me parece. Este lance com o Ioannidis, efetivamente, se verificarmos as imagens, constatamos que há ali um contacto no pé esquerdo do Ioannidis. Agora, não me parece que aquele contacto que me parece inócuo e sem causa e efeito, não há um calcar do pé com contundência tal que iniba o Ioannidis de poder disputar o lance e de continuar em pé. O Ioannidis acaba por cair, porque há ali uma marcação na parte de trás do defesa que está a marcá-lo por trás e que está efetivamente a tentar condicionar a sua ação e impedir que o Ioannidis possa receber a bola ou até se virar. O que é certo é que neste momento acaba também por contactar ali com o pé do jogador do Sporting, mas não é um pisão contundente que iniba o jogador de poder disputar o lance e que fica em pé. O jogador acaba por cair. Isto é um ato do jogador do Sporting, sem que haja, por isso mesmo, motivo do jogador defensor para esta queda e, por isso mesmo, não havendo causa e efeito com aquele contacto que me parece inócuo e sem consequência. Acho que o árbitro teve uma boa decisão de mandar seguir o jogo e o vídeo-árbitro também não interveio porque entendeu também que não havia caso para tal, porque não havia infração do defesa sobre o Ioannidis, que a ser infração era dentro da área e seria pontapé de penalti. Por isso, não havendo causa e efeito, não havendo contundência, não me parece que haja motivo para pontapé de penalti e é uma boa decisão do árbitro. Por uma questão de direitos de imagem, não podemos mostrar as imagens desse lance neste momento, mas estamos a mostrá-las aqui em estúdio para que os comentadores possam olhar com detalhe para o lance. É o que está a fazer o Paulo Andrade. Paulo, afinal, o Sporting tem razão de queixa ou não, olhando para o lance com detalhe? Vamos lá ver. Eu como vos disse há bocado, acho que o outro lance do Eduardo Quaresma, mas aquilo é... A gente vê só uma imagem, tem que ver agora com mais calma. Em relação a este, está aqui uma imagem em que... Isto aqui, o pisão contundente ou não, isso não sei o que é isso. Ou é pisão ou não é pisão. Claro que há um pisão, como houve até parece um do Soares também, que é feito de tal força que é evidente que é um pisão super contundente. Isto aqui, o que interessa é se é pisão ou não. E aqui, por esta imagem agora, por esta que eu estou a ver agora, o que parece é que é um pisão ligeiro, quer dizer, aquilo mal pisa, aquilo é uma coisa tão... Não se pode dizer que seja um pisão de não deixar jogar a bola. Agora há aqui uma imagem que nós estamos a ver que dá exatamente essa ideia, que ele pisou de leve, quer dizer, aquilo tira logo o pé. Agora estamos a ver aqui a imagem em câmara lenta, eu gostava de ver em velocidade normal, mas realmente a ideia que dá é que é um pisão ou de leve, tão de lado, que mal toca na bota. Portanto, não há motivo também aqui, aparentemente, para penalti. Vítor, sem motivo para penalti este lance? Sim, este é o tipo de momento em que qualquer jogador amador acha que podia ter chegado muito longe no futebol. Era só dizerem-nos que podíamos pisar com o pé esquerdo o ponta de lança e depois também meter-lhe o braço esquerdo por cima do ombro a fazer pressão no peito. E a partir daí o ponta de lança não tem hipótese de pedir lance. Mas ainda assim, neste caso, concordo com o Marco Pina, porque não tendo sido assinalado de falta pelo Sr. João Gonçalves, o lance não tem de facto a ostensividade necessária para uma intervenção de Tiago. Mesmo eu, que defendo um VAR interventivo, acho que o Tiago Martins aqui não tinha forma de intervir, acho que é um lance que acaba por ser normal, dentro do esforço que o defesa faz para condicionar o movimento avançado. Agora, de facto, há muito contacto, porque há contacto com o braço, há contacto com o pé, mas mesmo estando aí no limite, não tendo sido assinalado falta, aceito a decisão. Se tivesse sido assinalado falta de João Gonçalves, também vejo muito difícil que o Tiago Martins pudesse reverter o lance, ainda que seja, de facto,
uma situação relativamente ligeira dentro do modelo de um defesa central que tenta controlar os movimentos do avançado. Teve bem a equipa de arbitragem aqui, Jorge? Sim, teve. Eu acho que não é. De todo, para um árbitro, para um VAR atuar, não é claro e óbvio de nada. Estes contactos acontecem. Agora, é claro que se nós andamos aqui a apelar em que lances destes, as faltinhas, as faltinhas, darmos valor a isto, é claro que vamos andar aqui, vai haver inúmeras. É lógico que para quem já teve um penalti marcado a seu favor... Calma que já é mais uma, Jorge. Por uma unha, quem teve um penalti marcado por uma unha, é natural que qualquer lance destes, isto é penalti sempre, desde que seja a nosso favor. Contra não, nunca, isso jamais. Acho que se devia de acabar estas faltinhas, estes contactos que existem inúmeros e por qualquer coisa é logo penalti. Depois vamos àquela, fora da área a gente marcava, dentro da área não marca. Pois acontece muitas vezes, mas tem que deixar de acontecer. Os árbitros têm que estar atentos para não se deixarem levar por estes toques nos braços e quer-se falta porque é a favor, se for ao contrário já não acontece. Portanto, acho que devia, esta arbitragem do João, acho que até foi uma boa arbitragem. Uma boa arbitragem. Acho que marcou aquilo que tinha que marcar. Acho que é um árbitro dos melhores árbitros portugueses. Este sim, este é que é dos melhores árbitros portugueses, independentemente de errar amanhã ou depois, quanto ao Porto, não tem problemas nenhum. Mas acho que tem personalidade para não andar a marcar este tipo de faltinhas. Acho que esteve muitíssimo bem. Também acha, António, que não há aqui motivo para penalti neste lance? Não, acho que não. O contacto de braços é de ambos. Portanto, estão os dois envolvidos, os dois abraçados. Na parte do toque do pisão, obviamente que o pisão não existe, não é? O pisão não existe, quando muito aquilo há ali um afagar do pé. Mas ouça, eu já vi penaltis de cabeça, não é? Já vi penaltis. Ainda o ano passado, na época passada, havia um penalti com a cabeça. Portanto, quando se vê penaltis destes, isto é tudo possível. Um árbitro ficou em quarto ou quinto lugar na classificação final. E também vimos pontapés nas canelas que não são penaltis. Sim, e estão direito a taças. E pisões na cabeça, E que estão direito a taças. Isso é Jesus, não é? Desses contactos. Não devem existir. Pontapé na canela. Quando tocar-te a ti, tu vais dizer não. Quem é que disse que não era penalti? Quem é que disse que não era penalti na supertaça? Quem chama no jogo da supertaça diz que é pontapeou o adversário. Quem foram os comentadores de arbitragem que disseram que não era penalti? Nada de ninguém. Nenhum comentador de arbitragem percebe nada de futebol. Nenhum. Quem mete um adjetivo de pontapeou o adversário, para mim, não percebe nada de futebol. Para mim, seja quem for, porque aquilo é um contacto, não é pontapear. E enquanto andarmos a apelar aqui, esse tipo de lances sejam marcados, quando é contra nós, não, jamais. Quando dos outros vão lá marcar. Contra isso nós é sempre. Ou contra... É que não, mas o único é sempre. O único não é que está a dizer que não é tu. É sempre. Os comentadores de arbitragem disseram que era. Mas tu disseste que não percebem nada de arbitragem. Tu só te interessa dos comentadores quando é a teu favor. Não, mentira. Tu refugias. Estão lá todos. Estão lá todos os comentários que conheces mal. Estão todos eu penso que na minha cabeça, se tiver que dizer ao Marco Pina que não concordo com ele, eu digo. Percebes muito de arbitragem. Eu não percebo nada de arbitragem. Eu analiso os lances. Eu analiso os lances aos meus olhos. E não porque com os especialistas de arbitragem dizem aqui tenho em consideração aquilo que eles dizem. Agora não vou me agarrar para solidificar alguma ideia quando me interessa a mim. Porque é isso que muitas vezes fazem. Interessa, houve 3 que disseram que sim, mas 2 que disseram que não e tal. E a gente agarra-se a esses. Não, é os olhos. Os olhos veem. Para mim não é. 3 que dizem que sim, 2 que dizem que não, estás a ser verdadeiro. Amanhã se houver algum lance na área idêntica, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. Venha ao próximo. Em relação ao lance de Eduardo Quaresma, Paulo, o próprio Rui Borges não se queixa, pelo contrário. Não, eu só fiquei... Culpa Eduardo Quaresma por aquele momento. Como disse na altura, a gente mal vê, porque aquilo é um instante, é uma coisa muito rápida. O que eu perguntei ao Marco Pina há bocado ali fora foi se realmente ele o puxa o ombro para trás ou não. Que ele mete a mão no ombro, não há dúvida nenhuma. Que o Eduardo Quaresma indevidamente deixa de ir à bola e para a jogada, também, porque acha que aquilo é falta, na minha opinião, e por isso parou. Não pode parar, é um disparate. Aliás, como disse o Rui Borges. Agora, não vi depois a imagem outra vez. Estou a ver se passam aqui a imagem para a gente ver. Rapidamente, Marco Pina, não havia motivo para anular o golo do Estrela da Amadora, o 2-1?
Mariana, basicamente isto é um lance de interpretação, porque há pessoas que vão considerar que aquele toque da mão do Antonetti no ombro direito do Eduardo Quaresma é suficiente para ser falta, e há outra pleia de pessoas que vai entender perfeitamente o contrário, que aquilo não tem causa e efeito nenhuma. Na minha opinião, sendo um lance de interpretação, fez bem o VAR em não intervir e, na minha opinião, não há falta. Ou seja, o Eduardo Quaresma acaba por parar porque quer. E, aliás, até a leitura que o Amaral fez e que já outras pessoas fizeram durante o jogo, é que se vimos em plano aberto, acho que o Eduardo Quaresma tem a noção de que o Inácio poderá fazer a dobra. O que é certo é que o Inácio não faz a dobra e o Quaresma acaba por parar à espera que o Inácio possa fazer a dobra e não o faz. Ele não pode parar, ele não para, e não para por causa daquele contacto no ombro. Não é aquele contacto do ombro que vai parar o Eduardo Quaresma. E se não há essa causa e efeito daquele contacto no ombro poder parar o Quaresma, não podemos dar falta antes deste golo que acontece, e foi isso também que interpretou o árbitro e o vídeo-árbitro, e por isso é que o vídeo-árbitro não interveio. Mas já sei, em Portugal este tipo de lances, normalmente, a escola que se faz é que normalmente tipo de lances destes são falta, erradamente. Agora, lá está, o critério que vai ser seguido ao longo da época é que vai ditar muito daquilo que seja a realidade neste tipo de lances, e vamos ver durante a época muitos lances destes, se calhar, serem considerados falta e outros não serem considerados falta. Na minha opinião, este tipo de lances não devem ser considerados falta. Foi o lance 2-1, depois o Estrela ainda empata o Estrela com um erro de Rui Silva. Vamos agora também falar sobre o Benfica, que joga amanhã frente ao Académico de Viseu, e fez uma revelação na sala de imprensa. Marco Silva revelou a hierarquia dos capitães do Benfica. Boa pergunta, eu ia vos dizer, já que veio a pergunta dos capitães, eu ia anunciar, assim respondo à sua pergunta. Está definido o grupo de capitães: o Frédéric, primeiro, Tomás Araújo, segundo, Samuel, Lenglet, Leandro Barreiro. António, satisfeito com estas escolhas dos capitães da equipa do Benfica para a nova época? Não estou satisfeito, não estou satisfeito, nem deixo de estar satisfeito. Gosto de ver um capitão português, mas devem todos estar lembrados que há uns anos eu critiquei a decisão do Jorge Jesus de ter escolhido o Otamendi e obviamente depois tive de fazer uma contrição que tinha sido realmente uma boa escolha, e fiz essa contrição. Agora aqui vamos ver, é tudo gente nova, lá nos aparece ali um jogador acabado de chegar que também vai pertencer ao quarteto de capitães. O resto, acho razoável, acho uma escolha razoável. Outra coisa não espero do Marco. O Marco é uma pessoa que pensa nas coisas que faz e não faz nada por acaso, nem ao sabor da natureza. O que ele faz é pensado. Vítor, pode ser considerada a inclusão de Samuel Soares surpreendente ou não? Olha, à primeira vista é uma lista que surpreende, que choca, que obriga a ver outra vez e por aí fora. Mas depois vamos escalpelizar o que se passou, dando um escrutínio jornalístico, e até acaba por ser uma lista mais conformista do que seria de esperar. E porquê? Porque os três primeiros capitães são três jogadores que já estavam no anterior grupo de capitães, tendo Marco Silva respeitado a hierarquia. Qual era a questão aqui? Samuel Soares incluído, não é? Já fazia parte do lote de capitães. Era o quinto capitão, exatamente, era o quinto da lista. Mas qual era a questão de fundo, Mariana? A questão de fundo é que o Marco Silva está a trabalhar, pelo menos desde o final de junho, e o Tomás Araújo começou a treinar 20 ou 21 de julho, e o Osnes também, passado uma semana, ou praticamente isso. Ou seja, e ainda estava o António Silva no grupo a exercer a liderança. Ou seja, o Marco Silva nem teve tempo suficiente para analisar uma dinâmica de grupo, perceber quem é que se podia destacar, quem é que emergia como líder, quem é que poderia surpreender até com o papel de capitão. Portanto, ele nos primeiros três respeita a hierarquia pré-existente, vai depois buscar o Lenglet, mas com todo o respeito de Marco Silva, não é preciso ser um gênio, basta ter estado atento ao que foi a pré-época do Benfica, para se ver que naturalmente o Lenglet emergia dentro do grupo. A grande surpresa aqui, se vamos chamar-lhe assim, é o quinto capitão de hierarquia ou quinto de hierarquia, que é o Leandro Barreiro, que aí sim já é uma opção de treinador que viu no Leandro Barreiro qualidades para desempenhar essa função. Os primeiros três já lá estavam. Portanto, ele não quis ser disruptivo, não surpreendeu por completo. Se Palhinha chegar, já não vai ficar no grupo de capitães. Os três já estavam na lista. O Lenglet, naturalmente, tem uma veterania, uma experiência
que o colocaria já como capitão sem braçadeira, nem que não ousasse. Leandro Barreiros, sim, é aqui uma descoberta mais de Marco Silva, mas dentro desta linha, termino só a dizer isto, mesmo respeitando a hierarquia, o que há sim é uma grande diferença de registro. No Otamendi, o próprio Benfica valorizava aqueles vídeos motivacionais, Mariana, do Otamendi, a gritar com o grupo, a exigir raça, era ele que falava, era o último a falar antes do grupo entrar em campo, sempre a instigar ali aquele sentimento que os benfiquistas gostavam muito, de ir à luta, de ir com garra, ir com agressividade, ir agressividade para dentro de campo. Com o Ortiz vão ter um perfil diferente. É um jogador que lidera pelo exemplo, pelo empenho, pela dedicação, mas não é um jogador vocal, isto é assumido por ele. Portanto, é um tipo de liderança diferente, pode ajustar-se melhor, se calhar, ao tipo também de condução do grupo que o Marco Silva pretende. Jorge, vês potencial nesta liderança do Benfica no plantel? Quando se perde uma liderança como o Otamendi, é muito difícil às vezes ser substituída. Exatamente. É? Muito difícil. E é claro que no plantel não se via assim ninguém que pudesse eventualmente assumir. Às vezes, no caso do Futebol Clube do Porto, perdeu realmente uma liderança, mas chegou um Bernaré que, mesmo sem ser o capitão é o Diogo Costa, mas é alguém que dentro do campo é uma mais-valia. Portanto, eu acho que neste lote de capitães, muito sinceramente, o Marco teve tempo de avaliar. Tomás Araújo e Osnas de caras, sempre de caras. Agora, Leandro Barreiro é porque realmente tem sentido que dentro nos treinos e certamente até nos jogos, lhe pode dar alguma coisa mais em termos de irreverência, em termos de liderança, nem que seja só correr e obrigar os colegas a correr. Isso já é uma coisa muito importante. Portanto, eu não me surpreendo porque não vejo no Benfica hoje em dia alguém que se destaque por esses motivos, por se impor aqui e acolá mesmo a meio do jogo, tentar comandar a equipa. Portanto, respeito e acho que perfeitamente lógico. O Vítor dizia, Paulo, que esta pode ser vista como uma escolha algo comodista da parte de Marco Silva. Era uma escolha difícil esta, olhando para o plantel? Não, eu não digo que é difícil, quer dizer, a escolha dos capitães tem muito a ver com a personalidade dos jogadores, com a forma como os outros jogadores, os colegas os encaram, e isso é quem lá está dentro que sabe, quer dizer, portanto é muito difícil a gente aqui fora vê-los em campo. Agora, saber como é que os colegas encaram os... Como dizia o Jorge, não há ali nenhum Otamendi, quer dizer, o Otamendi todos nós estávamos de acordo, era evidente. Agora, nestes jogadores, quer dizer, só estando lá dentro, confesso que não tenho opinião formada. Ele, se os escolheu, é porque entende que efetivamente são jogadores que têm os colegas os veem como líderes. Mas muitas vezes nasce naturalmente. O próprio Marco Silva foi assim capitão de Estoril. Foi assim capitão de Estoril, porque se destacava exatamente pelo comportamento dele e pelas atitudes dele. E pela forma como o viam lá dentro, isso, portanto, é normal, isso não tem nada especial. Vítor, será fechado este lote de capitães ou algum eventual reforço ainda poderia mexer aqui nesta hierarquia? Não, normalmente quando o treinador define o grupo de capitães, com exceção de momentos em que existe algum jogador que esteja no mercado e possa sair, isso às vezes acontece em alguns clubes, se calhar está a acontecer neste momento em alguns clubes. Neste caso, creio que é um grupo fechado. Não faria sentido depois nem que Palhinha eventualmente chegasse, se o Benfica conseguisse superar o West Ham nesta corrida por Palhinha, não faria sentido estar a alterar o grupo de capitães. Aí o Palhinha... West Ham, mas é Aston Villa, sim. Desculpa, exatamente, Aston Villa, peço desculpa. Vi há um bocado que o West Ham começou bem a época, que no Espírito Santo dá a fazer confusão. Com o Aston Villa, e então, a partir daqui, o Palhinha pode ter um papel, que há um excelente exemplo, que foi o que o Jorge Amaral citou do Bednarek, em que o João Palhinha, se estiver no grupo do Benfica, mesmo não envergando a braçadeira, vai ter sempre uma personalidade especial e vincada junto do grupo. E depois, sejamos realistas, com todo o respeito pelo terceiro capitão do Benfica, o Samuel Soares é um guarda-redes que ainda nem se afirmou desportivamente, está à procura do seu espaço no Benfica. Portanto, em momentos críticos, não é o Samuel Soares que vai levantar a voz aos pesos pesados do plantel. Portanto, se o Palhinha vier para o Benfica, terá sempre um papel de liderança. Vamos ainda mostrar uma resposta de Francesco Farioli que revela que há 2 jogadores que querem sair do Futebol Clube do Porto e nenhum deles é Rodrigo Moura.
I'm really honest in this fact. I had only one player that came to me to ask about the opportunity to leave. Let's say one that came directly, one that I know he would like to go, but in none of them Rodrigo is involved. So it's not here the case to speak about individual situation, individual scenarios, because at the end, whoever is going to be in the noise of the market, the reality that tomorrow we have a game. I know that the market in this moment could be somewhere, somehow a distraction, because it's normal. The players, some players that would have in mind, of course, to think about different destination. Rapidamente, Vítor, sabemos quem são estes dois jogadores? Olha, um dos que ele sabe de certeza que quer sair é o Stefano Eustáquio, não é segredo, e a informação que eu tenho é que o Eustáquio não foi falar com o treinador, portanto, só se o Farioli estivesse noutro planeta é que não sabia que ele queria sair. Em relação ao jogador que terá ido falar com o Francesco Farioli, não foi Diogo Costa, mas existem vários jogadores, alguns com pouca utilização, outros que estão na mira do mercado, e há várias possibilidades, portanto 4 ou 5 pelo menos, que poderá ter sido algum desses jogadores a falar com o treinador. Agora, nota, Mariana, porque estamos a aprender muito estes dois, mas o próprio Francesco Farioli disse que havia vários jogadores que até poderiam estar à espera de ir para outro destino no mercado. Ou seja, não é só um que foi falar com o treinador e outro que pensa que pensa ou que quer sair. Há mais jogadores que o próprio Francesco Farioli calcula que até podem estar à espera do mercado, mas o que ele diz é que neste momento os sente comprometidos com o grupo. Agora, o mercado do Futebol Clube do Porto não se vai cingir a saídas destes dois jogadores. O treinador admite que há mais jogadores que podem estar a pensar em rumar outros destinos. Jorge, algum palpite? Talvez Francisco Moura, muito sinceramente. Acredito que Francisco Moura, que se calhar pouca titularidade poderá ter, seja um outro jogador. Mas ele disse que vamos também esperar para ver. Amanhã Futebol Clube Porto e Benfica entram em ação na primeira jornada do campeonato. Recordo que vamos acompanhar ao segundo os jogos entre Futebol Clube Porto e Alverca a partir das 6 da tarde e entre Benfica e Académico de Viseu a partir das 8h30 da noite aqui na CMTV e na Correio da Manhã Rádio, já com direito a emojis, a corações, neste caso vermelhos ou azuis e muito mais. Por isso, não deixe de acompanhar a nossa emissão. Continuo desse lado. Boa noite.